Graça e paz, queridos. Hoje, no nosso sexto estudo do Romanos capítulo 8, nosso título hoje é Esperança da Glória. Os textos Romanos capítulo 8, hoje nós vamos do 18 até o 25, tá? Nós lemos assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E aí, na nossa tradução da J.B. Phillips, nós lemos neste versículos 18 a 25, e aqui ele colocou o título: aflição atual e temporária são insignificantes. A aflição atual e temporária é insignificante. E nessa tradução, esses versículos 18 a 25 estão desta forma: ao meu ver, tudo que talvez tenhamos de sofrer agora não é nada em comparação com o futuro magnífico que Deus reservou para nós. A criação toda está em suspense, esperando a maravilhosa visão dos filhos de Deus, vindo em sua plenitude. Por enquanto, o mundo da criação é incapaz de ver a realidade, não porque tenha escolhido ser cego, mas porque, no propósito de Deus, ele ficou assim limitado. Contudo, recebeu esperança. E a esperança é de que no final a criação inteira será resgatada da tirania da mudança e decadência, recebendo sua parte naquela liberdade magnífica que pode pertencer somente aos filhos de Deus. É evidente para todos os que têm olhos para ver no tempo presente, toda a vida criada geme em uma espécie de trabalho de parto universal. Também está claro que nós, que já experimentamos um antegozo do Espírito, estamos em um estado de tensão dolorosa enquanto aguardamos a redenção de nossos corpos, que significará que reconhecemos nossa plena filiação nele. Fomos salvos por esta esperança e devemos nos lembrar de que a esperança sempre significa esperar alguma coisa que não vemos. Pois quem espera se pode ver, mas se esperamos algo que não podemos ver, então devemos nos preparar para aguardar pacientemente. Nós vimos no estudo anterior que Paulo traz para nós a bênção de que, através do Espírito Santo, nós fomos inseridos na família de Deus. Agora, após esta fala, vamos dizer assim, de glória, de sermos adotados na família de Deus, Paulo ele vai voltar para um assunto novamente de um estado de luta que acontece no mundo. Paulo, ele com certeza ele enxergava que o pecado no coração humano, a situação do mundo, o sistema, enfim, que todas as coisas estavam de certa forma se deteriorando, mas ele conseguia ver uma ação redentora de Deus.
Ele conseguia ver o poder de Deus em ação. Paulo conseguia entender que Deus ainda continuava no controle, e vamos dizer assim, conclusão de Paulo para tudo isso é que ele poderia manter a esperança, mesmo em meio à desesperança. Há uma música secular de um cantor e compositor já falecido americano, Johnny Cash. E essa música tem como título, numa tradução para o nosso português, Um Homem de Preto. Ele fala na sua música por que ele está usando uma roupa preta. E por que eu estou citando essa música, né? Porque o mundo, infelizmente, continua a se afastar de Deus pela ação do pecado no coração humano. Há conflitos neste mundo, mas é porque o coração não regenerado é amante de si mesmo. O Deus é o ventre, e a satisfação a busca pela autossatisfação torna o ser humano em arrogante e egoísta, e desta forma não consegue ver além de si mesmo. Então o mundo caminha realmente para, vamos dizer assim, para sucumbir diante de uma realidade que nos apresenta, porque nós vivemos em um mundo caído. Esse não é o mundo criado por Deus, pois quando Deus criou todas as coisas, Deus viu que era bom. Mas o bom de Deus foi deturpado pela questão do pecado. E nessa canção de Johnny Cash, ele diz assim: adoraria usar um arco-íris todos os dias. Ou seja, ele fala assim, mas não posso, por isso eu uso preto. Por isso eu vejo tantas injustiças, tantas maldades, tanto isso, tanto aquilo. Essa música se contrapõe realmente à realidade do nosso estudo hoje, porque nós podemos ter uma visão de esperança mesmo vivendo dias sombrios. Nós podemos realmente manter a esperança mesmo vivendo em um mundo mau. De certa forma, nós podemos falar sobre Noé. Noé, se você observar, ele viveu numa geração também corrompida. Tanto é que Deus, através do dilúvio, vai exterminar esta, vamos dizer assim, geração, e vai ter um novo começo com Noé. Mas o que chama a atenção nessa história, e você pode depois ver ali no livro de Gênesis, a história de Noé, a expressão que me chama a atenção é quando Deus diz: Noé achou graça aos olhos de Deus. Então, através da ação do Espírito Santo, nós podemos manter a esperança e achar graça aos olhos de Deus, mesmo vivendo nesses dias maus. Paulo vai falar assim que, sim, tem sofrimento, mas tem a glória de Deus. E por isso nós precisamos aprender a esperar realmente com paciência. Esperei pacientemente no Senhor. Bertrand de Wegelli é um autor, ele escreve o seguinte: quando o ser humano e Deus não mais se encontram numa comunhão que ultrapassa toda a imaginação, o sofrimento então entra no mundo, e com ele o mal, uma falsa resposta à questão que coloca. Então, quando o ser humano se distancia de Deus e ultrapassa toda a imaginação, o sofrimento entra no mundo. E diz que então o mal passa a ser uma resposta a uma questão que se apresenta no momento, mas o mal não pode trazer a resposta adequada. Somente através da comunhão com Deus é que nós podemos.
Aqui, nesse texto que lemos hoje, fala que toda a criação está sujeita à vaidade. Toda a criação. A palavra mataiotes no grego aqui traz para nós a ideia que toda a criação então está desprovida de verdade e adequação. Ser adequado para Deus, ou seja, ter a forma e se conformar com a questão da presença de Deus, do querer de Deus. Então está desprovido da verdade e desta adequação. Também toda a criação está sujeita à perversidade, depravação. Tudo isso é esta palavra, em algumas traduções, toda a criação está sujeita à vaidade ou à futilidade, depende da sua tradução. Também toda a criação pode ser interpretada assim, está sujeita à fragilidade, falta de vigor. Uma outra interpretação da palavra mataiotes é toda a criação está sujeita a uma falta de propósito. E aí, por fim, traz a ideia loucura. Está sujeita à loucura. A falta de propósito é uma falha em atingir qualquer propósito verdadeiro. Então, esse é um retrato do mundo que nós vivemos. Mas apesar de tudo isto, nós temos que ter olhos espirituais e ouvidos espirituais, olhos para ver, ouvidos para ouvir, que Deus está se manifestando, está agindo neste mundo. Quando o primeiro casal eles pecam, diz a palavra que agora a terra produziria cardos e espinhos, por isso a plena satisfação só é encontrada na presença de Deus. Fora de Deus, neste mundo, o que encontraremos é cardos e espinhos. No Salmo 73, versículo 25, Asaf, nós comentamos sobre ele, que ele estava olhando ali para o ímpio e desejando as coisas que o ímpio tinha, mas a partir do momento que ele entra no santuário, ele tem uma renovação na sua vida, e mesmo em meio às dificuldades, ele encontra esperança em Deus. E no capítulo 73, aí, verso 25, ele diz assim: contigo de quem necessitarei nos céus? Contigo, ao teu lado, Senhor. O que eu vou necessitar lá no céu? Contigo nada mais me satisfaz na terra. Essa é uma tradução da Bíblia popular, que então diz assim: se eu estou com o Senhor, o que eu mais preciso lá no céu? Porque Cristo em nós, como cantava os irmãos do passado, Cristo em nós já é céu. O céu é Cristo em nós. E aí então ele fala assim: e se eu tenho o Senhor comigo, o que mais pode trazer satisfação para mim nessa terra? Jesus diz: minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. A satisfação que Cristo nos dá, o mundo não pode nos dar. Nós vivemos num mundo que ele está dia a dia realmente morrendo, vamos dizer assim. É interessante, né? Há uma lei chamada a segunda lei da termodinâmica lá, da entropia, que tudo está acabando, né? E é interessante porque, vamos supor, você comprou uma roupa nova para ir a um casamento, uma festa, alguma coisa do tipo, e você usou só aquela roupa ali, naquele dia. Depois, talvez lavou ou não lavou, mas aí você guardou ali no guarda-roupa, deixou ali, e de repente você esquece daquela roupa, não usa mais aquela roupa, não tem uma ocasião adequada para usar aquela roupa, mas aí quando você lembra daquela roupa, tira aquela roupa ali do guarda-roupa, o que acontece? De repente ela pode estar já esgarçada, ela pode talvez ter alguma ranhura, alguma coisa assim. Por quê? Porque mesmo ela estando guardada, o tecido foi se desgastando com o tempo. Por isso, os antigos falavam assim, o pano vai se esgarçar, ele vai se romper, as tramas, as fibras das tramas se rompem.
né? Então, Paulo traz isso para nós, né? Mesmo que nós estejamos aqui entendendo, que o mundo em que nós vivemos é um mundo mau, nós podemos manter a esperança em Cristo Jesus, manter realmente a nossa esperança. Esse mundo, como eu disse, foi entregue à futilidade, à vaidade, Deus sujeitou por causa do pecado, como consequência do pecado, como um ato de justiça de Deus. Então, Deus não simplesmente perdoou ali o primeiro casal, perdoou no sentido do pecado em si, mas a consequência do pecado se tornou muito clara através da sujeição da terra, que agora produz cardos e espinhos. Então, a vida na carne passa a ser enfado e canseira. E a vida neste mundo é enfado e canseira se nós não encontrarmos a esperança na presença de Deus. Embora o sofrimento faça parte da vida, embora nós não escolhemos sofrer, mas o nosso corpo, que se tornou um corpo frágil, fraco e mortal, sujeito às intempéries, sujeitos às doenças, enfim, é por isso que no final o Senhor nos dará um corpo glorificado, e como diz lá no livro de Apocalipse, lá no céu não há dor, não mais haverá, toda a lágrima secará. Enquanto a dor não é tirada e a lágrima não é secada, nós temos a esperança em Deus, que nos leva realmente a acreditarmos. Então eu preciso ter essa plena convicção. E qual que é a nossa convicção? É saber em quem nós temos crido, é saber que Ele é poderoso. Será que nós temos conseguido ver além das aparências e percebermos realmente o agir invisível, mais real de Deus nesses dias? Em Romanos capítulo 8, o versículo 19, diz a manifestação dos filhos de Deus. Deus vai revelar seus filhos a si mesmo em glória. Atos, no capítulo 3, versículo 21, nós podemos ler assim: o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Então, nesta palavra, o Senhor diz assim: convém aos céus, ele está contido ainda. De certa forma, Deus não manifestou tudo aquilo que Ele quer manifestar, mas haverá um tempo onde haverá a restauração de tudo e de todos. É o que a palavra diz: novos céus e nova terra, uma transformação que a palavra do Senhor vai trazer para nós. Por isso, quando lemos esse texto aqui, fala que a expectativa da criação, tem uma tradução que traz assim: é como se a criação estivesse na ponta dos pés, olhando, tentando enxergar, e é assim que nós estamos. Precisamos da palavra de Deus, precisamos subir nos ombros de Cristo, termos a orientação do Espírito para olharmos além e assim mantermos a esperança em Cristo Jesus. Porque haverá um momento da renovação do Senhor. Jesus, eu quero sempre enfatizar que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele subiu aos céus, que Ele envia o Espírito Santo e por fim Ele voltará. Cristo voltará. E aí o profeta Isaías, falando sobre esses novos céus e novas terras, o novo de Deus, ele fala no capítulo 11, versículo 6, o lobo conviverá com o cordeiro e o leopardo junto ao cabrito. Hoje é impossível, o lobo conviver com o cordeiro e o leopardo junto ao cabrito. Mas aqui, nesse novo céu, nova terra, numa ação poderosa de Deus, numa transformação que acontecerá, haverá uma profunda transformação da natureza humana, da natureza dos animais, da nossa própria natureza.
Então, nós poderemos conviver realmente numa grande harmonia, porque Deus, Ele traz para nós a sua unidade. A transformação aqui proposta por Deus para nós e para este mundo é algo inimaginável, mas é algo real. Por isso, precisamos manter a esperança. No capítulo 8 aí de Romanos, o versículo 23, diz assim: nós que já experimentamos um antigozo do Espírito, estamos em um estado de tensão dolorosa. Não só a natureza, mas nós, porque nós temos experimentado o Senhor, nós sabemos, né, nós temos um gosto em nossas bocas da eternidade. Você já tem sentido o aroma da graça de Deus, o aroma do bom perfume de Cristo. Então, realmente nós também, de certa forma, sofremos, mas temos a esperança de que um dia o Senhor retornará. E se estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele, senão Ele nos ressuscitará. Há também um texto de 1 João, capítulo 3, verso 2, diz assim: aqui e agora, meus queridos amigos, nós somos filhos de Deus. Aqui e agora, meus queridos amigos, nós somos filhos de Deus. Não sabemos o que seremos no futuro, sabemos apenas que, quando Ele aparecer, seremos como Ele, pois o veremos como Ele é. Então, nós somos filhos de Deus. Não sabemos o que seremos no futuro, mas o que sabemos é que, quando Ele voltar, nós seremos parecidos com Ele. Calvino, comentando a primeira carta de Pedro, ele diz o seguinte: Deus ordenou à igreja desde o início que a morte é o caminho para a vida e a cruz o caminho para a vitória. Então, que nós possamos entender e ter essa percepção de que realmente é possível nós mantermos a nossa viva esperança, porque a nossa viva esperança é o próprio Senhor Jesus. E haverá um momento em que novos céus e nova terra será apresentada, teremos um corpo glorificado, e aí sim a realidade, como já dissemos de Apocalipse, não haverá mais choro, nem morte, nem dor, nem pranto, nem saudade, nem tristeza, porque há uma harmonia do nosso espírito com o Espírito Santo na presença da divindade, e isso renova as nossas vidas. A renovação profunda, transformação profunda é o que traz para nós a realidade. E sabe, nós falamos, no estudo passado, quando falamos do espinho na carne, que Deus não tirou, mas acrescentou a sua graça ali para Paulo. Um autor, ele escreveu algo que eu achei muito interessante. Ele diz assim: em Cristo Jesus nós ganhamos muito mais do que aquilo que perdemos com Adão, ou o primeiro homem. Porque muitas vezes nós falamos, por causa do Adão perdemos o paraíso, perdemos isso, perdemos aquilo, a terra se tornou maldita, cardos e abrolhos, espinhos, enfim, Mas esse autor fala assim: consiga enxergar. E esse enxergar vai produzir esperança, viva esperança. Em Cristo Jesus, nós ganhamos muito mais do que aquilo que perdemos com Adão. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 diz: nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Por isso, as pequenas inquietações que surgem durante nossa vida não devem ser levadas tanto em conta. Essa tradução aqui de 2 Coríntios 4,17, na Bíblia Livre, uma tradução chamada Bíblia Livre, traz assim: pois essas pequenas inquietações que surgem
Pois estas pequenas inquietações que surgem duram um pouco, mas produz para nós uma graça que não para de crescer. Por isso nós temos muito mais em Cristo agora do que perdemos através de Adão, né? Nessa tradução livre aqui, esse versículo 4:17 me ajudou muito nesses dias, né? Pois estas pequenas inquietações, quem não tem inquietações? Mas aqui na tradução fala, são pequenas inquietações que surgem, mas elas duram pouco tempo. Quantos de nós já tivemos algum problema que nós achávamos que era insolúvel, mas passamos? Hoje talvez você tenha rido da situação que antes você chorava. Aqui diz, dura um pouco, mas produz para nós uma graça, mas uma graça que cresce a cada momento. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, nós estamos vivendo nessa nova dimensão de vida. Nós mantemos a esperança. E a esperança é uma ação de fé, porque aqui diz que a esperança que se vê não é esperança. A esperança, ela é regada pela fé, é regada pela palavra de Deus, pela convicção daquilo que Deus já fez e continua fazendo por nós. Quando Paulo escreve ali aos Coríntios, é um cântico que até foi feito cântico, que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas muitas vezes nós ficamos só nesse versículo. Agora, quando você olha para o versículo seguinte, nós lemos e diz o seguinte: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Ou seja, através da revelação do Espírito, aquilo que os olhos não viram, aquilo que não penetrou no coração humano, nós entendemos que Deus já preparou para nós em Cristo Jesus. É isto que o Espírito Santo traz para nós. Que Deus continue fortalecendo as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, que grande e extraordinária é realmente a tua ação neste mundo. E que nós possamos reconhecer o teu agir. Vemos a natureza gemendo, vemos tantas ações, Senhor, que muitas vezes tentam nos roubar a paz. Mas, Senhor, em meio a tudo isto, assim como no princípio diz que a terra era sem forma e vazia, mas teu Espírito pairava sobre as águas, Senhor, hoje nós também vivemos num caos, vivemos num mundo tenebroso, mas, Senhor, nós sabemos que há um trabalhar do teu Espírito Santo em nós, na vida da tua igreja, e nós cremos, Senhor, que já houve a luz que é Cristo Jesus, mas infelizmente muitos amaram mais as trevas do que a luz. Senhor, que a cada instante possamos manter esta viva esperança em Ti, sabendo que através da Tua graça, do Teu poder, que através de Cristo, verdadeiramente nós somos mais do que vencedores. Amém.